bom dia, terça-feira, 7h37, vamos falar sobre marketing, mais um pouquinho sobre marketing, e hoje o tema é liderança e prosperidade. Liderança tem a ver com vendas, tem a ver com marketing, é por isso que a gente fala tanto de liderança. Bom dia, Evandro, bom dia. Liderança e prosperidade, isso foi tema de algumas palestras que a gente faz e algumas entidades representativas. Quando a gente fala de buscar seu lugar de fala, a gente tem que trabalhar muito a questão da autoconfiança das pessoas, dos gestores, dos líderes, para passar seu conhecimento, fazer vendas. Então não existe marca que venda quando ela não tem liderança, assim como não existe CPF que influencie pessoas quando elas não trabalham a questão da liderança. Então, falar sobre liderança e prosperidade é falar de 4 pontos essenciais para a sua jornada de desenvolvimento. Aquele músculo que a gente tem que desenvolver todos os dias com intenção faz parte da liderança. A liderança e a prosperidade, ela é desenvolvida e ela tem que ser buscada para que a gente possa ter essa flexibilidade na conversa, na fala, esse poder de persuasão. Então, tem muitas pessoas que vendem fácil, que conseguem estimular facilmente os clientes, que conseguem conquistar muitas coisas, porque elas têm alguns pontos que elas desenvolvem com maestria todos os dias. E é isso que a gente tem que trabalhar hoje, é isso que a gente vai falar hoje, porque isso aparece nos seus vídeos, aparece nas suas palestras, aparece nas suas negociações. Então hoje a dica é sobre alguns pontos importantes para você depois passar para o seu time de vendas e olhar, analisar, será que a gente está fazendo isso dentro da nossa empresa? Não só no sentido de vendas, mas também no sentido de produtividade, aquela conversa entre os departamentos. Então olha só, deixa eu já te falar de cara os pontos que você tem que trabalhar em termos de liderança e prosperidade. Já vou te dar a morta de cara, a receita de cara. Depois a gente fala um pouquinho aprofundar um pouquinho em cada item, tá? Intenção, foco, ação. Intenção, foco, ação e pensamento positivo. Ou fé, ou oração. Vamos falar sobre isso, tá? Intenção. Olha só, um líder próspero, ele tem que colocar a intenção presente em tudo que ele faz. Bom dia. Isso aparece sempre, é a intenção e o foco. Então, a relação entre liderança e prosperidade é a fórmula que envolve a intenção, o foco, a ação e o pensamento positivo, que para mim é a oração. Ela pode ser entendida a partir de uma perspectiva de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, que nem a gente está falando, né? A intenção, ela refere-se ao quê? É o propósito, o objetivo. Por isso que a gente fala que as marcas têm que ter propostas de valor, têm que ter propósito. Ontem eu recebi um portfólio de uma parceira, e aí a gente tá organizando umas coisas, e eu disse, deixa eu ver a tua identidade para ver como é que a gente organiza o projeto. A primeira coisa que eu fiz foi a missão dela, o propósito dela. Por quê? Porque onde você entende o propósito e a missão de quem você está conversando, você alinha as bandeiras, alinha o diálogo, alinha o discurso, e você sabe que dá bom, que dá jogo. É como você ter um fornecedor, um colaborador e saber para onde ele quer ir, aí para onde está o sonho daqueles fornecedores, daqueles colaboradores, você vai alocando ele no seu ponto de desenvolvimento, e assim as empresas, elas fluem mais. Então, algumas pessoas têm algumas habilidades, algumas paixões, e elas estão no lugar errado dentro das empresas porque não está alinhado com essa questão de propósito. Logo, a intenção, ela refere-se a esse objetivo claro que tem cada um. Quando nós temos intenção sobre o que a gente faz, essa liderança e a prosperidade acontece naturalmente, porque eu falo naturalmente, porque é um exercício que, como eu tenho que fazer todos os dias, eu tenho que ter animação para fazer. E a mesma coisa acontece com as empresas. As empresas e as pessoas, agora anota isso, as empresas e as pessoas que não têm intenção, não têm propósito ou propostas de valor claros, elas não conseguem, não têm liderança, elas não conquistam liderança. E é a partir da liderança que vem a confiança e as vendas. Então, ter uma intenção clara é essencial para guiar a sua equipe, guiar os seus clientes, guiar o seu público e tomar as decisões relacionadas a tendências, a autoridade que você tem, a credibilidade que você passa para o mercado no segmento em que você está. Então, promove tanto o crescimento quanto o sucesso do seu público, do seu mercado, quando você tem o quê? Liderança e intenção. Intenção de falar, intenção de ajudar, intenção de contribuir, intenção de estudar, intenção de se qualificar naquilo que você representa, naquilo que você se propõe a fazer. Então, na busca pela prosperidade, a intenção, ela com certeza e sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo para definir os desejos que a gente quer alcançar, né?
E aqui vem toda a parte, aí aqui começa todo o papo técnico de marketing sobre posicionamento, cultura organizacional, branding. Começa na intenção, tá? Então a gente tá mudando a palavrinha propósito, proposta de valor, plano de ação, plano de negócios por intenção, primeiro passo. O segundo passo é o foco, né? Então não adianta ter intenção e não ter o foco, não adianta eu só ter palavra e não agir. Né? Então, o foco, ele tá relacionado a onde eu vou colocar meu poder de ação, que é o próximo passo que a gente vai falar. O foco, ele se concentra nos objetivos. Ou seja, quando eu tenho objetivos claros, definidos na intenção, e eu tenho foco, facilmente eu consigo identificar o que me convém e o que não convém. Tanto do ponto de vista de pessoa física, quanto do ponto de vista de pessoa corporativa. Então, como é que eu sei, dentro do negócio, dentro das estratégias de marketing, as parcerias que convém, o que gasta energia, o que não gasta energia? É um olhar sobre intenção e foco. Do ponto de vista bem técnico, claro, existem formas técnicas, mas a gente sintetiza nisso. Se eu não tenho conhecimento das ferramentas de administração e de marketing, eu foco nisso e eu acerto, né? Então, eu sempre digo assim, você tem que estar continuamente inovando. E eu sempre digo, a gente inova com as parcerias, ok? Agora, como é que... Aí, diante de tantas possibilidades, todos os dias a gente acorda, quando a gente está em movimento, quando a gente está falando, é o dia inteiro chuvas de propostas, chuva de pessoas tendo ideias, chuva de oportunidades. E algumas coisas, elas geralmente, se você vai colocar energia, elas vão dar bom. Sempre quando a gente coloca energia, dá bom. Só que algumas coisas, elas retardam o nosso caminho para onde a gente quer chegar. Então, é esse foco, é essa intenção com foco que vai me nortear, que vai dizer, olha, isso aqui convém pra mim, isso aqui não convém, isso aqui eu tô alinhado e não tô alinhado. Então, quando eu tenho esse propósito, quando eu tenho esse objetivo, quando eu tenho essa intenção, eu já sei onde é que eu quero chegar, eu já sei pra que eu venho, onde é que eu tô jogando, né? E quando eu tenho foco, nada, eu tiro do meu caminho tudo aquilo que me afasta. Pra quê? Pra que eu possa ter prosperidade, né? A prosperidade, ela não vem naquela ação de atirar pra todos os lados. Então, eu vou fazer marketing e vou atirar pra todos os lados, não. Eu vou fazer marketing num foco, olhando pro foco, com intenção clara. Então, se eu tenho um negócio com a intenção de ajudar mulheres acima de 30 anos, ajudar homens acima de 50 anos, e eu vou definir qual vai ser minha intenção de ajuda, de proposta de valor, eu vendo relógio. Ok, pra quê? Pra esporte. Não importa qual é o seu segmento, né? Mas a sua empresa, o seu business tem que ter uma intenção. Você, enquanto pessoa, tem que ter uma intenção, né? De vida. E aí sim, você vai focar nisso. E quem está compatível com esse foco, tá contigo. Quem não tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tomou um café, a gente toma um chimarrão, a gente confraterniza, a gente se indica, a gente se ajuda, mas a gente não precisa colocar energia e tempo para desenvolver projetos, porque vai nos tirar do foco, né? E no marketing a gente faz muito isso, de forma mais, como eu disse, técnica, mas dá para fazer de uma forma quase que subjetiva, olhando para a filosofia das coisas, para o conceito das coisas. Eu não entendo nada de nada, né? Eu não fiz academia, eu não fiz administração, eu não fiz faculdade, eu não fiz MBA, eu não fiz pós, não tem dinheiro para contratar especialista, ok. Bota teu filho em intenção e foco, né? E é muito engraçado isso, porque às vezes é muito comum a gente pensar assim, nossa, aquele fulano lá, aquele ciclano teve muito sucesso, né? Tem muito sucesso, muito dinheiro, e não tem nem a primeira série, né? Você já não viu isso acontecer? Gente tendo com muita prosperidade, que não estudou, e tu fica, nossa, mas o que eu faço errado? Eu estudo tanto e não chego lá. Porque essa pessoa tem dentro de si um feeling conectado, né, com o todo, com intenção muito clara de vida e com foco muito claro, né? Então, automaticamente, ela faz as coisas certas. É que nem eu querer vender, eu querer estudar gatilhos mentais para poder persuadir os outros, porque eu não tenho essa habilidade, e eu tenho dois caminhos. Ou eu estudo muito, né, e intencionalmente eu vou exercitando esse músculo, ou eu tenho essa habilidade inata e eu tomo pequenas decisões que automaticamente acionam esses gatilhos, né? Como, por exemplo, os storytellings, do ponto de vista prático, que nem a gente veio falando nas últimas semanas. Então, algumas ações que a gente faz automaticamente nos conduzem a tomar de decisões corretas para que a gente possa ter sucesso, vendas, liderança. E se a gente quiser, então, transformar todo um jogo de técnicas em ações práticas, eu poderia dizer, ponto 1, intenção, ponto 2, foco. Foco para ajudar a manter a direção e evitar desvios. Foco para garantir que os esforços sejam direcionados
ao alcance dos seus objetivos estabelecidos. Foco para que a prosperidade, foco para que você tenha permissão, né, de se dedicar com persistência às ações que você quer fazer, né? E quando você tem isso intencional, tu não vai ficar sentindo culpado de dizer não, porque tu vai dizer pra pessoa com muita tranquilidade, transparência e sinceridade, dizer, olha, eu estou te dizendo não, eu estou te dizendo sim, porque eu tenho foco, eu tenho um objetivo de vida e é um pacto que eu tenho comigo mesmo, com a divindade, com o universo, com todo. Eu não posso me desviar desse pacto, né? Que me ajuda. Ou não me deixa tudo certo, né? E todo mundo tem que ter um foco. Toda empresa tem que ter um foco, né? Então, quando a gente faz palestras sobre liderança e prosperidade, a gente fala muito sobre isso, inclusive nos programas de Essência e Prosperidade. Hoje a gente tem, inclusive, episódios, né? Todas as terças-feiras, às 17 horas, lá na TV Líder Vale, a gente fala sobre essência e prosperidade, mas poderia ser liderança e prosperidade. A gente fala sobre esses pontos, né? É uma série de palestras, enfim, que a gente vai trabalhando sempre com exemplos de empresários, descoberta de talentos, para inspirar outras pessoas. E os pontos são sempre esses: intenção, foco e agora, e depois, ação. E depois ação. A liderança, ela não é apenas sobre planejar, né? A liderança, ela também não é apenas sobre eu ter saber o que dizer não ou saber o que dizer sim. Ela precisa de uma ação, ela precisa de uma organização, ela precisa de um estado de movimento. Ainda que eu pense que está muito distante para mim alcançar um objetivo, eu vou organizar uma estratégia, porque aí sim as coisas começam a acontecer com um efeito de mágica, né? Então, quando a gente faz trabalhos de coaching, por exemplo, processos, a gente fica deslumbrado com as ações, com os resultados, seja ele executivo, de comunicação. A gente fica muito feliz com os resultados, porque a gente vê as pessoas dando os primeiros passos e tendo realizações como passe de mágica, porque aí você começa a se colocar em movimento dentro daquela ação intencional, dentro daquele foco, e as coisas começam a acontecer. Então, a ação, ela faz parte de uma necessidade para te levar nessa liderança e te levar a essa prosperidade, né? Então, se a gente for pegar no contexto bíblico, Jesus Cristo fala para os seus discípulos, né? Tomem os caminhos, cada um vai para um lado para disseminar a palavra. E eles falam, ok, Jesus, mas a gente vai morrer, porque a gente vai atravessar um deserto, a gente vai passar por áreas difíceis, a gente não vai ter mantimento, a gente não tem mais dinheiro. E aí Jesus Cristo fala, orai e vigiai e pedir, né? Tá, mas só pedir? Não, você tem que bater na porta também, eles dizem, né? Mas quem é que vai abrir a porta para nós? Se você pedir, se você ter fé e bater na porta, ou seja, fazer ação, você vai ter resposta, você vai ter suprimentos. E assim né? E deu tudo certo e sempre dará quando a gente se coloca em ação. Então não adianta nós, enquanto seres pequenininhos diante do todo, diante do universo, querermos pedir e não se colocar em ação. Então, quando a gente faz as palestras de liderança e prosperidade, essência e prosperidade, que a gente fala muito sobre isso, a gente está na frente do empresário e a gente sempre pergunta qual é a tua intenção, qual é teu propósito, qual é teu foco e quais são tuas ações. Para quê? Para que a gente possa inspirar as outras pessoas que estão no outro lado a também entenderem, a pessoa fez isso, eu também posso fazer. Inspiração, modelagem, em cima de ações práticas, né? E aí as coisas começam a acontecer. Então, para que eu possa liderar, eu tenho que ser exemplo. Líderes, eles são seguidos por exemplos. Líderes são seguidos por exemplos. E líderes são seguidos por boas intenções. Líderes são seguidos porque eles têm foco. Quando eles têm foco, eles têm a responsabilidade, eles são acreditados, eles se tornam pessoas seguras, porque ele tá enraizado no foco. Meu foco é esse, e eu vou fazer acontecer, e tu pode vir junto comigo, que eu não vou deixar você desviar. Isso é a energia e a veia de uma liderança, né? Intenção, foco, ação. Mas tem mais outra coisa que faz o jogo acontecer, que é o quê? É o pensamento positivo, a energia positiva para a ação. Pode ser também a fé de que vai estar tudo certo, a fé em você mesmo. Eu tô baixando a minha fé, tô baixando a minha energia. Ok, vai estudar, vai te qualificar. Se eu sou empresa e não tô tendo feitos, deixa eu buscar uma consultoria, deixa eu buscar um especialista que vai dar jogo. Eu não posso desistir. Eu tenho que sempre ter um plano B, um plano C, porque quando você tem foco e intenção, nada vai te parar. Você não vai sair do seu caminho. E assim que eu vejo as pessoas de sucesso, tanto clientes quanto empresas que a gente modela, quanto lideranças que a gente modela, se a gente for pegar os livros
Goleman, né, o pai do coach. Se a gente for pegar Napoleão Hill, o cérebro jornalista, que no início do século passado ele estudou as pessoas mais ricas do mundo e mapeou as características dela, né? E todas as obras sobre prosperidade e economia e essência de vida, né, que ele trabalhou depois, voltado essa análise a esses estudos, ele vai perceber o seguinte, que o pensamento positivo tá ali sempre, com foco, com ação e com intenção, né? Então, não é a Aline que tá falando, todas os filósofos, toda a academia científica, por gerações e gerações, estudando o que faz aquela empresa, aquela pessoa ter prosperidade, além das técnicas, que as técnicas, os métodos, as técnicas, as ferramentas, elas compilam aquilo que dá certo. É como se elas fizessem um checklist daquilo que dá certo. Mas ok, se eu não tenho tempo para estudar, se eu não tenho dinheiro para investir, algumas coisas básicas de feeling acontecem com pessoas que chegaram na prosperidade, mas também não tiveram acesso a esse conhecimento. O que faz essas pessoas atingirem o sucesso? É uma espiritualidade? Sim, mas é uma espiritualidade voltada à sua essência, à sua missão, à sua visão. Isso é intenção, né? Então, quando é o que a gente chama de personalidade, quando a gente está falando de CPF, é o que a gente chama de autenticidade, quando a gente está falando tanto de CPF quanto de pessoa jurídica. Então, é aquele brilho, né? Quando a gente tem pessoas, empresas com brilho, com energia, porque estão focadas, enraizadas nas suas intenções, no seu foco de negócio, de business e também de desenvolvimento social, quando a gente tem isso compilado e quando a gente não tem, a gente desenvolve isso com nossos clientes. Quando a gente faz isso e organiza isso, bota muita intenção, muito foco, muito treinamento de equipe, muita qualificação interna em nós e no nosso business, na nossa marca. Para quê? Com pensamento positivo, a gente consegue, com certeza, sem dúvida nenhuma, prosperar. É só uma questão de tempo. E é interessante porque quando eu vou comemorando cada passinho, cada feito, parece que eu vou aumentando a potência. Por quê? Porque eu não tô apagando, eu não tô jogando pano, eu não tô desqualificando ou minimizando as coisas positivas que acontecem. Eu tô enaltecendo elas e mais coisas positivas eu enxergo, e mais entusiasmo eu tenho, e mais energia eu tenho, e mais as pessoas que estão no meu entorno percebem. Então, a fé que vai dar certo, de que vai dar certo, o pensamento positivo ou a própria oração, né, para quem tem um desenvolvimento espiritual forte, ela é extremamente necessária e bem-vinda e lógica nesse processo de busca da prosperidade. Então, o pensamento positivo é uma conexão consigo mesmo, é a conexão com a sua essência, é a conexão com o que você desenhou em termos de propósito, é a conexão com o seu compromisso social, é a conexão com o seu compromisso para com o mercado, para manter essa serenidade. É esse pensamento positivo e essa fé de que tudo vai dar certo que vai manter a tua serenidade. E aí vem a palavra de ordem da moda, que é a inteligência emocional, né? O que é, gente, a inteligência emocional, se não o pensamento positivo e a fé de que vai dar tudo certo? Não só no contexto de que Deus vai resolver, mas no contexto de que sempre existe uma alternativa, uma solução para os meus feitos. Então, onde eu tenho essa fé, essa confiança, esse pensamento positivo, eu tenho essa conexão para comigo mesmo, para com o meu time, para com a minha equipe, para com os meus clientes, para com a sociedade, eu tenho um guia que sustenta a minha jornada. Eu tenho uma serenidade, eu tenho o cultivo da resiliência, eu tenho a busca de desafios, eu tenho a busca pela prosperidade, eu tenho simbologias de crenças, eu tenho esforços combinados, eu tenho resultados positivos, individuais e com a equipe. Vê se faz sentido pra ti. Bom dia, o pessoal entrando, bom dia. Bom dia, Ângela, bom dia, Marcelo, bom dia, Evandro, bom dia. É sobre isso, tá, gente? Aqui a gente tá sintetizando o caminho-chave do que é liderança e prosperidade na prática, tá? É uma fórmula que esses pontos que eu te citei é uma fórmula, então, que não só turbina e potencializam técnicas numa estratégia, mesmo que você não conheça essas técnicas, mas de uma forma empírica elas acontecem, como também é a integração do propósito, da disciplina, da ação prática, dos aspectos que envolvem tanto o emocional quanto a espiritualidade da sua liderança, da sua equipe, né, da sua família, dependendo do contexto que a gente esteja falando. Serve para tudo. É uma abordagem holística de sucesso, sem dúvida nenhuma,
que você vai encontrar em toda a academia, em todos os livros, e vai fazer as coisas acontecerem para você. Tanto no sentido de vendas, Aline, o que prosperidade e liderança tem a ver com vendas? Gente, marketing, vendas, tudo. Ganha dinheiro quem tem liderança, quem busca a empresa e a pessoa que ganha confiança do mercado. Então, quando a gente fala marketing de conteúdo rico, que é o que traz venda e todo mundo fala disso, a gente está falando sobre esses pontos do ponto de vista bem prático. A gente está falando em eu transmitir uma mensagem calcada nesses pontos, tá? Tenho certeza que você nunca tinha parado para pensar nisso e tenho certeza que se você começar a olhar para isso, tudo vai ficar mais fácil para você em termos de resultado e em termos de energia que você precisa. Não só no sentido de produzir, mas também no sentido de colher. Tenho certeza absoluta, tá? Se você tiver dúvidas e quiser mais orientações e quiser conversar comigo mais sobre isso, eu estou totalmente disponível, porque o que a gente quer justamente é a qualificação de gestores e líderes no seu processo de marketing, de vendas e de desenvolvimento tanto empresarial quanto social como um todo, certo? Te desejo uma excelente terça-feira, logo mais a gente se encontra na TV Líder do Vale. E amanhã a gente volta às 7h37 com mais informações, com mais transmissões, com mais live e mais conhecimento sobre marketing, vendas e liderança. Até amanhã!